Bom dia, a paz do Senhor para todos. No nosso Fonte de Vida de hoje, vamos conhecer mais uma bem-aventurança ou maneira de ser feliz com base na Bíblia Sagrada. Ser feliz é uma questão de estado de espírito, mas também de decisão no plano espiritual. Continue nos acompanhando e verá que a felicidade existe. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, no Fonte de Vida anterior, nós vimos que o povo feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Hoje veremos outra visão acerca do que é ser feliz. Veja o texto bíblico no qual basearemos a nossa reflexão. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a sua verdade para sempre. Salmo 146, 5 e 6. Bem, nesta vida, todos precisamos viver com certa margem de segurança. Há coisas que dependem de nós, de nosso esforço, como trabalhar, estudar, relacionar-nos, mas há coisas que fogem ao nosso controle. Jesus disse que o dia de amanhã não nos pertence. Não temos o controle sobre o futuro, por isso precisamos de segurança, mesmo relativa, precisamos ter confiança. Para começar, a maioria das pessoas confia em si próprias. Até certo ponto isso é bom, desde que esta confiança não seja uma confiança absoluta, porque o homem é finito, é limitado. Há pessoas que confiam no dinheiro, há pessoas sem Deus que confiam no dinheiro e fazem do dinheiro um verdadeiro Deus. Eu já ouvi alguém dizer, olha, o que vale para mim é o dinheiro. E chegava a bater no bolso dizendo, para mim o que vale é o dinheiro. Houve até quem disse, o meu Deus é o dinheiro. Ele é quem me socorre nos momentos mais diferentes da vida. Um dia, quando menos esperava, foi parar no hospital e foi diagnosticado que estava com doença terminal. Foi para centros adiantados, mas não teve jeito. Seu Deus dinheiro nada pôde fazer para livrá-lo da morte. Há pessoas que confiam nas amizades, nos amigos. Acontece que os amigos também são limitados. Isso não pode fazer uma pessoa verdadeiramente feliz. O amigo é hoje e pode não ser-lo amanhã. O amigo hoje está vivo, amanhã pode estar morto. O amigo hoje pode estar presente, amanhã pode estar muito longe. Assim, aqueles que confiam nos amigos, imaginando que as boas amizades podem fazê-lo feliz, pode decepcionar-se. Ter amigo é muito bom, mas não é o que traz a verdadeira felicidade. Há pessoas que confiam nos homens, pelo fato de serem poderosos, politicamente ou economicamente, buscando alguma forma de ser feliz. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17:9, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e não confia no Senhor. Não há bênção, não há bem-aventurança para quem põe a sua confiança no homem mortal, limitado, fraco, passageiro. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que é maldito quem confia no homem cegamente, no homem carnal. Aí não quer dizer que a pessoa não pode confiar no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu pastor, no companheiro da igreja. Não é isso. Mas não se deve confiar no homem pelo fato de ser poderoso, humanamente falando. Tudo isso passa.
Há muitos que confiam em tantas coisas. E até os que confiam nos falsos deuses ou nos demônios, que adoram os demônios e pensam que os demônios podem trazer felicidade. Eles são exigentes, escravizadores. Quem é escravo não pode ser feliz. Há pessoas que, para satisfazer os desejos dos demônios, são obrigadas a fazer oferendas, sacrifícios, à meia-noite, nas encruzilhadas, numa louca devoção, para obter o que desejam. Isso não é felicidade. Conheci uma senhora que teve de se deslocar a um estado longínquo para cumprir a ordem de certos espíritos, a fim de sair de uma situação difícil. E tudo ficou pior. A situação dela só se modificou quando um dia entregou a sua vida a Jesus, confiou no Senhor Jesus. A Bíblia diz que é bem-aventurado o que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, aquele cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Há pessoas que confiam nos políticos. Quando chega a época da política, da campanha política, muita gente vai esperar que os candidatos se apresentem para pedir isso, pedir aquilo, para ter o auxílio dos políticos. Mas isso é muito falho, porque isso passa. Basta passar a eleição e muitas vezes você não sabe mais onde é que anda aquele homem, aquela pessoa que prometeu tanta coisa. Não confie nos homens, não confie nos homens buscando ser feliz. Você pode dar o seu voto conscientemente, sem vender, sem trocar, preservando a sua dignidade como cidadão da terra, como cidadão do céu. Mas não confie no homem, confie no Senhor, seu Deus. Tenha o Deus de Jacó por seu auxílio. Ponha a sua esperança no Senhor. O Salmo 20, versículos 7 e 8 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós os levantamos e estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Assim, diga para a sua família, diga para os seus amigos, a nossa confiança, o nosso auxílio é o nosso Deus. A nossa esperança está posta em Deus. Evidentemente, se você confia em Deus, se você espera nele, essa é a sua atitude interior, que o move em direção a Deus na sua vida, e você faz a sua parte. Trabalhe honestamente com a sua família, estimule seus filhos a estudar, a trabalhar. Crente que não trabalha, que é preguiçoso, não tem bem-aventurança. Não, pelo contrário, a Bíblia diz: quem não trabalha, não coma, segundo Tessalonicenses 3:10. Às vezes a pessoa não trabalha porque é doente, é inválida. Nesse caso, é outra coisa, tem que confiar na misericórdia de Deus, tem que depender de Deus. Mas se você é pessoa que pode trabalhar, trabalhe, lute, estude, se esforce, fuja da preguiça, mas confie no Senhor, seu Deus. Tenha Deus por seu auxílio, no seu trabalho, na escola, no lar, na igreja, em toda parte. Tenha Deus por seu auxílio e ponha a sua esperança em Deus, porque é uma bem-aventurança na palavra de Deus, conforme acabamos de refletir. Mas aqui, mais uma vez, alguns conselhos práticos. Primeiro, você pode confiar em pessoas que têm Deus em suas vidas, em pessoas que são servos ou servas de Deus, em pessoas de bem. Diz a Bíblia: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 32:10. Nas horas difíceis e também nas horas alegres, confie no Deus de Jacó, no Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Criador dos céus e da terra, e busque o seu auxílio. Isso traz felicidade. Diz a Bíblia: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbio 3:5. Outro conselho: ponha a sua esperança em Deus. Você não ficará frustrado. Diz a Bíblia: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Provérbio 23:18. Assim, fique conosco e até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, paz do Senhor. O Pastor Responde desta semana nos traz uma questão atualíssima. Com a pós-modernidade, houve a liberação sexual e novas formas de relacionamento. Você acha que o casamento, o matrimônio, ainda tem valor no século XXI? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua.
Muito valor. O homem tem que seguir os princípios e o primeiro princípio é a família. E a família está inserida no contexto do casamento. Existem pessoas que não dão valor ao casamento, ou seja, você vê que a quantidade de divórcios que existe, né, que realmente era para existir uma lei que não era para ser permitido, né, com tão facilidade um divórcio, porque realmente muitas pessoas, muitos casais não dão valor a um casamento. É um casamento moderno, né, é um casamento, são vários tipos de casamento, infelizmente, que existem, né. O casamento é tudo na sociedade, né, a família é tudo, é a célula da sociedade. Fundamental o casamento. Na minha opinião, o casamento hoje em dia não tem valor. Primeiro porque as pessoas às vezes não casam por amor, casam por dinheiro. E também as pessoas, geralmente aqui, principalmente nessa cidade, porque eu não sou daqui, os casais não andam de mão dada, os homens não querem mais, e hoje em dia está igual, os homens e as mulheres não querem mais se respeitar um ao outro. E hoje que para mim, quem for jovem, que trabalhe, estude bastante, trabalhe, faça seu pezinho de meia e pense no amor depois. Sim, dependendo assim da situação, se tiver amor mesmo, de verdade, acho que o casamento hoje vale a pena. Em ambas as partes, né, tem muitas situações assim entre o casamento, sempre tem assim uma traição, mas acho que o amor prevalecendo, com certeza, o casamento hoje vale a pena. Tá em valor, sim. Claro que tá. Depende muito das duas pessoas. Relacionamento é muito importante, né, dos casamentos. Só que é um pouco difícil você ver essa juventude hoje em dia para casar, é problema, né? Mas há condições de ter, sim. Meus pais são casados até hoje, têm 46 anos de casados, então eu acho muito importante. Ainda acredito muito no casamento. Nossos amigos nas ruas de Parnamirim acabaram de emitir suas opiniões. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Nós ouvimos as respostas dos nossos amigos nas ruas da cidade e agradecemos por sua colaboração. Mas respondendo à pergunta sobre a validade do casamento, em pleno século XXI, respondemos com base numa pesquisa divulgada pela revista Time desse ano sobre as mudanças havidas na instituição do matrimônio nas últimas décadas. No relatório da pesquisa, ficou constatado que 40% dos americanos entendem que o casamento ficou obsoleto, ou seja, não tem mais valor, não faz mais sentido. Isso dá o que pensar, pois o casamento, que é uma instituição saudável para a sociedade, não é? Está perdendo valor, certamente outras coisas, como família, o lar, também se tornarão obsoletas para a humanidade. Com o passar dos séculos, não é? Tendo em vista essa desvalorização do matrimônio, foi lançada naquele país uma campanha denominada Let's Strengthen Marriage, ou seja, vamos fortalecer o casamento. Essa campanha tem a iniciativa de Chuck Stetson e Sheila Weber. Eles foram atrás de informações e demonstraram que o divórcio nos Estados Unidos custa ao país nada menos do que 112 bilhões de dólares anuais em despesas resultantes das separações. Os índices de pobreza aumentam significativamente entre pais separados e filhos do divórcio, ou filhos nascidos de uniões fora do casamento. Outra constatação no estudo: mães casadas têm índices mais baixos de depressão e outras enfermidades que mães solteiras ou amigadas. Os estudiosos ainda anotaram que a maioria dos homens e mulheres por trás das grades das prisões são fruto de lares desfeitos ou de filhos nascidos de uniões extraconjugais. Filhos que foram gerados, mas não tiveram pais de verdade em suas vidas. Foi constatado ainda que o fim do casamento conduz ao declínio no índice de fertilidade. Dentro de mais 50 anos, países como Japão, China e países europeus terão o dobro de pessoas com mais de 65 anos e metade dos trabalhadores saudáveis para produzir os bens de que os países necessitam. Onde estarão os contribuintes? Quem pagará as contas dos serviços do governo? Quem vai pagar as despesas com os aposentados? Aliás, uma coisa que a pesquisa não anotou foi o seguinte: no mundo ocidental, a taxa de natalidade está caindo abaixo dos níveis mínimos para se manter uma cultura de um povo que é de 1,6 filhos.
por casais, não é? Enquanto isso, nos países orientais de cultura islâmica, a taxa de natalidade é de 6 a 8 filhos por casal. Sabe o que isso poderá significar? Grande parte do Ocidente será muçulmana só com a expansão demográfica dos países de cultura oriental. Bom, nós entendemos que o casamento não vai acabar. Ela é uma instituição criada por Deus. Hebreus 13:4 diz: seja por todos venerado o matrimônio e o leito sem mácula. Em lugar de valorizar o casamento, a sociedade sem Deus, materialista, evolucionista, que diz que o homem veio do macaco, quer destruir essa saudável instituição, substituindo por uniões reprovadas pelo Criador, como união de pessoas do mesmo sexo, casais separados, concubinato, pessoas amigadas, sexo livre, etc. Certamente os resultados serão catastróficos em termos espirituais e em termos morais. Os grandes impérios da história ruíram quando os alicerces morais da sociedade se desintegraram. Assim caminha a humanidade, em direção ao seu próprio fim. Destruir o casamento é destruir a família. Destruir a família é destruir a sociedade. Oremos para que os lares cristãos sejam exemplo para a sociedade materialista. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais um sábado aqui no nosso Espaço Jovem, firme e forte com Jesus. Quase sempre procuramos em nossa volta diversões, afazeres ou alguma coisa que nos ocupe um espaço. Agora, jovem, será que você procura da mesma forma para ter a presença de Deus sempre em sua vida? Não existe nada melhor e mais precioso do que ao acordar durante o dia ou em qualquer momento da vida, sentir a presença marcante do Espírito Santo de Deus. Por isso, jovem, busque, procure viver uma vida de intimidade com o Senhor. Esteja sempre no centro da vontade de Deus e você vai ver o sobrenatural dele na sua vida. Vamos adorar agora com muita alegria com a cantora Rosiane Ribeiro. Deus não despreza quem é justo. Deus jamais mudaria a justiça. Deus nunca ajudará os malfeitores. Ele tira do caminho dos justos inimigos. Com o hálito de Deus eles perecem, com o assopro de sua ira eles se consomem. Deus faz coisas grandiosas, não se podem explicar. Ele fere, mas suas mãos podem curar. Em 6 angústias ele me livrará, e na 7ª o mal não pode me tocar. Ele move a terra e céus pra me guardar, e na guerra da espada ele me livrará. Esse é o Deus que está comigo, posso confiar. Eu quero ser armado e protegido, preciso nesta hora ser ungido. Eu quero a imunição contra o pecado, eu quero ser obreiro aprovado. Eu sei o que eu quero, eu não mereço. Eu quero e eu vou pagar o preço. E mesmo que eu seja humilhado, lá no final por Deus serei honrado. Quero arma pra lutar, quero escudo e proteção, e por onde eu passar, deixa rastro de unção. Ser fiel e não errar, e jamais te entristecer. No arado que eu pegar, eu não vou esmorecer. Alegrar teu coração, mesmo estando em provação. Não deixar de te louvar, mesmo dentro da prisão. Seja onde estiver, eu não vou negar a fé, pois o Deus que eu
Jovem para a nossa agenda de hoje. A UMADEP não para, a UMADEP faz mais. Nossa agenda de hoje está repleta de coisas boas. Hoje e amanhã acontece nos setores 1, 3, 5, 7, 8 e 9, o Impacto Jovem, onde o principal objetivo é levar a juventude a viver momentos marcantes na presença de Deus. Por isso, agende-se e não fique de fora. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, saindo da congregação de Emaús, acontece a grande carreata pela verdadeira paz. É a UMADEP Setor 3 proclamando Jesus. Hoje à tarde, começando às 14h30, a UMADEP Setor 7 realiza a caminhada evangelística, saindo da congregação de Jardim Primavera, e você não pode ficar de fora dessa grande oportunidade de falar do amor de Deus, hein, jovem? E você que tem um desejo missionário, nos próximos dias 10 a 12 de agosto, acontece a Conferência Missionária. Procure o seu líder de jovens e faça já a sua inscrição. E você já sabe, a UMADEP não para, a UMADEP faz mais. No próximo dia 18 de agosto, teremos o nosso segundo Rally UMADEP 4x4 Conquistando Territórios. Faça já a sua inscrição. E a nossa dica de livro hoje é o livro Jornada de Sucesso, O Poder de Viver os Seus Sonhos, publicado pela nossa CPAD e que você encontra na livraria Cristo Rei. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, tenham um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Grupo Sede comemora 15 anos de louvor a Deus. Vem aí a 4ª Conferência Missionária. Já, em 30 segundos. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Grupo Sede comemora 15 anos de louvor a Deus. No último domingo, o grupo Cânticos de Exaltação a Deus, conhecido como Grupo Sede, comemorou 15 anos de existência, louvando a Deus com muita graça e alegria. O grupo, que foi criado em 1997, tinha em seu início participação de adolescentes que sentiram o desejo de adorar a Deus, suprindo a necessidade da igreja para o louvor durante alguns dias da semana. Com o passar dos anos, as jovens cantoras foram assumindo novas responsabilidades, com estudo, profissão e a maioria casou-se, mas boa parte continua servindo a Deus, fazendo parte do grupo aniversariante. Na noite do domingo, 29 de julho, o SED ofereceu a Deus um culto de ação de graças. O Templo Sede prestigiou o aniversário do Grupo Sede com uma frequência bem expressiva. A oração inicial foi feita pela componente Gévanes, seguido de hinos congregacionais com as ex-componentes Ciclésia, Aline e Ruth, e um hino especial por Eucineia e pelo coral Estrela d'Alva, que abrilhantaram o aniversário do Sede. A programação teve início quando as componentes atuais do Grupo Sede, postadas em lugares separados no auditório, começaram a se deslocar sob a narração de Mônica Fernandes, que relembrou a história do grupo à proporção que iam sendo nominadas. Cada um agregava-se à narradora até chegar ao púlpito e entoar o hino de gratidão a Deus. O grupo aniversariante entoou 3 hinos com muita graça e unção, adorando a Deus pelas bênçãos recebidas durante seus 15 anos de existência. As componentes Jurema e Ailde fizeram a leitura da Palavra de Deus, seguidas de uma oração especial feita pela irmã Lourdes, mãe de Mônica Fernandes, componente do SED. O presbítero Assis, à frente da programação, passou o trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, que saudou o grupo aniversariante, parabenizando-o pelo esforço e dedicação em prol do louvor a Deus na Assembleia de Deus em Parnamirim. Na sequência, o Grupo Sede entoou mais 3 hinos de seu mais novo repertório, chamando a atenção pela harmonia e a graça com que louvam a Deus, demonstrando elevado nível técnico. Em seguida, foi dada a oportunidade ao pastor Otoniel de Castro, de Brasília, que ministrou excelente mensagem sobre o louvor com unção e poder.
Encerrando a programação, o Grupo Sede entoou seu último hino no culto de aniversário, agradecendo a Deus e a Igreja pelo apoio e pelas orações. No apelo feito pelo pastor Otoniel, um adolescente aceitou a Cristo, indo à frente para receber a oração. Que Deus abençoe o Grupo Sede, que continue servindo a Deus com alegria e unção. Vem aí a 4ª Conferência Missionária. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento de Missões, DEMIP, estará realizando a 4ª Conferência de Missões, com o tema Missões, o clamor dos não alcançados. Na ocasião, haverá ministração de estudos bíblicos e mensagens, destacando a importância das missões e da evangelização, principalmente entre os grupos de pessoas que ainda não foram alcançadas pela mensagem de Cristo. As inscrições para os estudos bíblicos estão abertas. Os que amam a obra do Senhor Jesus Cristo e se interessam pelas missões devem apressar-se e fazer suas inscrições nas congregações e no Templo Sede, junto ao DEMIP. Preletores com experiência e visão missionária serão usados por Deus para a ministração da palavra. Não perca, oremos pela Conferência de Missões para que seja um motivo para o despertamento da obra da evangelização. Vem aí o 2º Rally UMADEP. No próximo dia 18, sábado, será realizado o 2º Rally UMADEP, promovido pela União de Mocidade da ADEPAR. A exemplo de sua inicial edição, o Rally reunirá proprietários de veículos 4x4 ou equivalentes para levar a mensagem do Evangelho a lugares de difícil acesso no campo de Parnamirim. Os interessados devem procurar o UMADEP para fazerem suas inscrições. Este foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de servi-lo, transmitindo essa mensagem para você e para a sua família. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez eu oro por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, neste momento somos gratos a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos e amigos que estão na audiência. Abençoa eles, as suas famílias, os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Quero arma pra lutar, quero escudo e proteção, e por onde eu passar, deixa rastro de unção, ser fiel e não errar, e jamais te entristecer, no arado que eu pegar, eu não vou esmorecer, alegrar teu coração, mesmo estando em provação, não deixar de te louvar, mesmo dentro da prisão, seja onde estiver,